Você deve ter visto XPPR tendo que vender imóveis para pagar dívida. Você também deve ter visto que o Helg cessou o pagamento de rendimentos para também pagar suas dívidas. Quais são os reais riscos da alavancagem em um fundo imobiliário? Será que realmente eles podem parar de pagar rendimento para conseguir honrar suas obrigações? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Seja bem-vindo, meu nome é Marcos Corrêa, especialista de fundos imobiliários e também responsável pela Sunistart, e o nosso tema de hoje é alavancagem, dívidas, obrigações, fundos imobiliários devendo dinheiro. O que é exatamente isso? Nada mais é do que uma dívida. Então, se você vai lá pedir um empréstimo, isso é uma dívida, e a grosso modo, muito simplificado, é isso que os fundos imobiliários fazem, alguns, não todos. Eles vão lá e fazem um empréstimo para poder fazer uma aquisição. Só que esse empréstimo não é diretamente ali um empréstimo no banco. Ele é basicamente uma estrutura mais complexa que a gente pode entrar em mais detalhes em um outro vídeo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando em mais detalhes o que é a alavancagem. Nesse vídeo aqui eu vou entrar um pouco mais no assunto de riscos e consequências de alavancagem. Eu citei no começo do vídeo o XPPR, o Helg, o TRXF, por exemplo, é um outro fundo que é bem alavancado, temos HSML, tem vários outros que eu vou citar aqui nesse vídeo para exemplificar um pouco mais sobre esse assunto de alavancagem. Mas antes, confere aqui embaixo na descrição que eu deixei um cupom exclusivo desse vídeo para você ter 56% de desconto no curso de fundos imobiliários para você aprender a investir desde o zero em fundos imobiliários. Mas vamos lá, a alavancagem, que nem eu falei, é basicamente uma dívida. Então o fundo se endividou para fazer uma compra de um imóvel e agora ele tem que pagar as parcelas dessa dívida como se fosse realmente um empréstimo. Mas será que a alavancagem é ruim? Então se endividar é ruim? Não necessariamente. Porque quando fazemos uma alavancagem bem pensada, bem calculada, o objetivo é você ter um resultado financeiro superior. Vamos supor aqui que você vai se endividar com uma taxa de 7% ao ano. Só que o que você vai fazer com o dinheiro vai te dar um retorno de 10% ao ano, a grosso modo você está fazendo um bom negócio. Você pegou dinheiro de outra pessoa, né, outra instituição, pegou esse dinheiro e investiu. Você vai receber 10% ao ano e só vai pagar 7% ao ano. Essa diferença fica no seu bolso. Então você teve um lucro, você teve uma eficiência. Então é basicamente esse o conceito que os fundos usam para se alavancar. Então, no geral, o conceito aqui, no cenário macro, é que a alavancagem é positiva porque ela potencializa o resultado do fundo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mas uma dívida é uma dívida. Se tiver algum problema, algum contratempo, algo ali que não deu para prever, problemas podem acontecer. E outra, o jeito que a alavancagem é estruturada também faz muita diferença. A gente vai mencionar sobre isso neste vídeo. Lembre, não é um empréstimo tradicional que você vai lá no banco e fala com o gerente, quer empréstimo, sai lá com o dinheiro, pronto, acabou e só vai pagando parcela. Ou a alavancagem de fundo imobiliário é mais complexa. Então a gente vai ter algumas características que precisam ser observadas para você identificar se a alavancagem do fundo que você está estudando ela é mais saudável, menos saudável, vai ter problema, não vai ter problema, está mais tranquilo ou não está. Vou citar aqui tudo isso nesse vídeo. Existem 3 conceitos importantes que você precisa entender sobre a alavancagem para a gente poder prosseguir aqui no conteúdo. O primeiro é o principal, o valor principal, depois temos os juros e depois temos a correção. O principal nada mais é do que o dinheiro que você pegou emprestado. Então, por exemplo, você pegou R$1.000 emprestado, o seu principal é R$1.000 e você vai ter que devolver os R$1.000. Só que você não vai devolver apenas os R$1.000. Você vai ser cobrado a parte de juros, que é uma taxa extra. Vamos supor que seria tipo uma taxa de serviço pelo empréstimo. Então, se você tem lá uma taxa de 10% ao ano, você vai pagar esses R$1.000 corrigidos a 10% ao ano. Então, você tem o principal de 1.000, os juros de 10% e tem a correção. A correção normalmente ela é feita por algum índice. Normalmente agora, pelo menos no cenário atual de fundos imobiliários, costuma-se ser IPCA, que é o nosso índice de inflação. Então você tem o principal que será corrigido pelos juros e também será corrigido pela variação do IPCA, da nossa inflação. Tudo isso vai corrigir o valor inicial ali que você deve. Isso é importante você entender porque tem alguns aspectos que a gente vai mencionar mais para frente que vão interferir nesses pontos. E também tem algumas análises que você usa individualmente esses pontos para chegar numa conclusão. Mas vamos lá então. O que você tem que olhar para determinar se a alavancagem de um fundo é mais ou menos segura? E o primeiro ponto é o índice de correção. Então eu fiz essa explicação justamente para a gente conseguir entender daqui para frente. O índice de correção, o IPCA, por exemplo, é interessante que ele seja casado
com o contrato de locação do determinado imóvel. Se a minha dívida é atrelada ao IPCA, é legal que o contrato de locação do meu imóvel seja também corrigido pelo IPCA, porque se o IPCA subir, ele vai subir na minha dívida e também vai subir no meu contrato de locação. Então minha despesa sobe, mas minha receita também sobe, uma anula a outra. Isso dá mais segurança. Agora, se eu tenho minha dívida em CDI e meu contrato em IPCA, pode ter um descasamento. Se o CDI subir muito e o IPCA subir pouco, a minha dívida aumenta mais do que minha receita. Então eu acabo tendo um problema. Mas o inverso pode ser verdadeiro. Então se o CDI cai mais e o IPCA sobe mais, minha receita pode aumentar e a minha dívida ali pode reduzir. Ou pelo menos o nível de aumento da dívida pode reduzir. Então é interessante você entender se os índices eles são casados para te trazer uma segurança maior. Junto com os índices, é interessante que o prazo também seja casado entre a dívida e também o contrato. Porque se você tem um contrato muito curto e uma dívida muito longa, se por acaso o contrato acabar e o inquilino não renovar esse contrato, acabou sua receita, mas sua dívida ainda está acontecendo. Então você acaba tendo um prejuízo duplo, né? Acabou a receita por causa da locação e você ainda tem que pagar a sua dívida. Quando você tem um prazo casado entre os dois, ou que o prazo de locação seja mais longo, você tem, de certa forma, uma garantia que você vai ter esse fluxo durante todo o tempo da sua dívida, o que traz, de novo, mais segurança para essa alavancagem. E um terceiro ponto que acaba se unindo muito bem com essa questão do prazo é ter contratos atípicos. Quando você tem contratos atípicos, você naturalmente tem contratos mais longos, que entra no ponto que eu acabei de mencionar, e você consegue também ter uma multa rescisória muito mais robusta na maioria dos casos. Então, se por acaso o inquilino quiser sair mesmo assim no meio do caminho do contrato, ele vai ter que pagar uma multa bastante generosa. E essa multa vai ser suficiente para você resolver a dívida que você tem do outro lado. Então, tendo um contrato com índices casados, prazos casados ou prazos que fazem sentido e ter um contrato atípico que é mais forte, com multas mais robustas, tudo isso vai aumentar a segurança da alavancagem. Veja, não estou falando que vai garantir a segurança, porque problemas extremos podem acontecer, mas aumenta e muito a segurança da alavancagem. E quarto ponto aqui que muita gente nem sabe que isso existe, que é a carência. Então, quando você tem esse empréstimo, que é a alavancagem, o fundo vai ter que pagar o principal, né? Pagar aquele dinheiro, basicamente devolver aquele dinheiro que ele pegou emprestado, que a gente chama de amortizar, e também vai ter que pagar os juros desse empréstimo, além da correção, obviamente. Só que, em alguns tipos de alavancagem, em alguns casos, pode ter uma carência. Uma carência é basicamente um tempo que você não precisa pagar. Então, existe a carência do principal e a carência dos juros. Normalmente você tem ali a carência dos dois ao mesmo tempo ou a carência da amortização. O que isso quer dizer? Durante um tempo, 1 ano, 2 anos, que seja, o fundo não precisará pagar os juros ou a amortização, por exemplo, ou os dois. O que isso quer dizer? Quer dizer então que a dívida vai ficar ali paradinha até passar 2 anos para depois começar a pagar? Quase isso. De fato, o fundo não vai pagar por 2 anos, mas a dívida não vai ficar paradinha ali. A dívida vai seguir acumulando, vai seguir corrigindo. Então é como se a dívida estivesse ali rolando mês a mês, todo mês, só que você não está pagando e nem precisa pagar. Só que isso faz com que ela acumule. Então uma dívida que era, por exemplo, de 100 milhões, passa para 110, passa para 120, passa para 130 e vai durante todo o tempo da carência. Só vai começar a diminuir a partir do momento que o fundo começar a pagar de fato a alavancagem e amortizar, que é pagar o principal. Porque se pagar só os juros, a dívida não diminui. Você vai ter dívida todo mês ainda para pagar. Então a carência ela pode ser interessante para dar uma folga inicial para um fundo, para ele conseguir reunir recursos ou alguma outra estratégia, mas ela vai fazer com que a dívida fique mais cara, que a dívida aumente, e isso aumenta o risco da sua alavancagem. Então a carência pode parecer um bom negócio, mas ela pode dificultar o pagamento depois, porque quando você devia 100 no começo, você pode acabar tendo que pagar 200 mais para frente. Então a sua dívida aumentou e muito isso vai afetar o resultado do fundo. Para ficar fácil de você visualizar, se por acaso você já fez algum financiamento na sua vida, o conceito é a mesma coisa. Então você fez um financiamento da sua casa, você vai ter que amortizar, pagar o principal e você tem os juros que você precisa pagar também. Se você não amortiza, só paga a parcela dos juros, inclusive isso também vale para você que esquece de pagar o valor total do cartão de crédito. Se você paga só o mínimo, se paga os juros, o principal continua lá e ele continua ou crescendo ou estático e a dívida não diminui. Então você precisa sempre amortizar. A carência
pode parecer um bom negócio, mas pode dificultar a sua vida depois. Como você já viu, a alavancagem é uma questão um pouquinho mais complicada, né? A gente vai falar sobre as consequências agora de uma alavancagem que dá errado ou que está em caminho para dar errado, mas se você quiser aprender um pouquinho mais, um pouco mais no detalhe sobre a alavancagem, sobre fundos imobiliários, não esquece de conferir o curso que está com 56% de desconto, mas só usando o cupom que está aqui nesse vídeo, que está aqui na descrição. Então confere lá, porque vai te ajudar demais a investir em fundos imobiliários. Mas então, quais são as consequências de uma alavancagem quando ela está caminhando para o pior? Ou quais são as formas de você resolver uma alavancagem antes que de fato aconteça o pior cenário? Existem duas principais formas que são as mais clássicas, mais comuns de você ver um fundo trabalhando para pagar uma dívida. A primeira é realizar uma emissão de cotas, que é captar mais dinheiro dos seus investidores, né, dos seus cotistas, pegar esse dinheiro e usar para pagar a obrigação. É o caminho mais tradicional, digamos assim, de resolver as dívidas, porém não funciona em todos os cenários. Atualmente, por exemplo, estamos num cenário negativo da bolsa, fundos imobiliários desvalorizando, negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então é um cenário muito difícil de realizar uma emissão. Então a gente tem um segundo cenário, que é venda de imóveis. Então se você é um fundo que tem alguns imóveis, que pode se desfazer de algum deles, você pode vender, vai vender potencialmente com lucro, que seria o cenário ideal, pega esse dinheiro e paga suas dívidas. Você vai ter menos patrimônio, né? Vai ter menos imóvel no seu portfólio, mas pelo menos você não acaba deixando a dívida sair do controle para causar piores consequências depois. E essa venda de imóveis, se ela é feita num cenário de necessidade, de urgência, de putz, preciso vender esse imóvel porque eu não tenho outro jeito de pagar a dívida que está logo aí para eu pagar, pode ser um cenário muito ruim porque você pode acabar vendendo um imóvel mal vendido ou por um preço não ideal ou até vender no prejuízo para conseguir recursos para pagar. Então, um grande problema de uma alavancagem que não deu certo ou que está a caminho de não dar certo, um problema no fundo, é você ter que vender o imóvel na urgência, na necessidade e num momento ruim. Um outro ponto é que pode de fato ter uma redução de rendimentos, então essa também pode ser uma consequência. Então se você tem um fundo que sua receita não está crescendo ou está até caindo, você precisa pagar a sua dívida, você vai precisar tirar esse dinheiro de algum lugar. Lembrando que juros você consegue pagar com as receitas ali de locação. A parte do principal você precisa pagar com caixa do fundo, seja pela captação através de emissões ou seja pela venda de imóveis. Tem essa divisão de como você paga. Mas basicamente, quando vai crescendo a dívida e você tem que pagar esses juros e o seu portfólio não está dando conta, pode ser ali que tem uma redução de rendimentos. Pode ser também que tenha uma redução total de rendimentos, como a gente viu recentemente, o Helg anunciou que ia reter 100% dos rendimentos para poder honrar com algumas obrigações. Só que aqui tem um ponto importante. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro caixa no semestre, e isso é uma lei. Então o fundo teve lucro, ele não pode reter o lucro dentro do semestre, ficando abaixo dos 95% só porque ele quer ou porque ele precisa. Para fazer isso, ele precisa ter uma aprovação em assembleia. Mas, de qualquer forma, isso é uma possibilidade em caso de extrema necessidade, mas também pode acontecer por conta do crescimento dos juros, queda de receita, pode acontecer uma queda inevitável de rendimentos. Então, a queda de rendimentos é, de fato, ali uma consequência de uma alavancagem. Um outro ponto que pode acontecer é uma queda na cotação. Então, quando o fundo é bastante alavancado, ele, de fato, está com um aumento de risco, um aumento de percepção de risco pelos investidores, provavelmente isso vai refletir na cotação, provavelmente a cotação vai cair. Então, apesar da alavancagem diretamente não ter ligação com a cotação do fundo, como o mercado tem uma percepção diferente de risco, pode ser que tenha uma queda por conta disso. Então, é um efeito indireto. Então eu expliquei tudo isso, falei sobre alavancagem, falei sobre consequências, mas como é que você descobre se o fundo que você tem na carteira ou o fundo que você está estudando, ele é ou não alavancado? E existem duas principais formas, eu trouxe aqui alguns exemplos, e eles são, primeiro, relatório gerencial, é a sua primeira fonte de pesquisa, e segundo, informe mensal. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, temos aqui na tela o relatório gerencial do Helg, que é o fundo que eu citei aqui nesse vídeo. Você pode ver que ele mostra aqui as dívidas que ele tem, quanto que ele deve, quando ele deve e da onde que veio, né? Qual que é o imóvel responsável por essa dívida. Lembre-se que no relatório gerencial os fundos não são obrigados a mostrar tudo da mesma forma. Então cada fundo vai mostrar do jeito que ele achar que faz mais sentido. Por exemplo, aqui temos o relatório gerencial do TRXF.
ele mostra de uma forma diferente, uma tabela. Note também que essa é uma alavancagem que tem bastante liquidez dentro do portfólio. Ela é mais confortável porque o fundo tem bastante recurso disponível para pagar as suas dívidas. Mas é uma outra forma aqui que você consegue ver dentro do relatório gerencial. E aqui, mostrando na tela, tem uma outra opção do XPPR, mostrando também em forma de tabela, mostrando os CRIs, as dívidas individuais, os prazos, a periodicidade do pagamento. Veja, são formas totalmente diferentes de mostrar as alavancagens. E isso tudo é pelo relatório gerencial. Mas tem os informes de rendimento. Os informes de rendimento são documentos auditados, são documentos padrões e lá você consegue ver. Não é tão visualmente agradável de você procurar essa informação, mas você entrando no informe mensal de qualquer fundo que você tiver interesse, desce até praticamente o final e você vai ver duas linhas muito importantes. Por exemplo, mostrando na tela o informe mensal do BRCR, você consegue ver a linha 15, obrigações por aquisição de imóveis. Quer dizer que ele adquiriu imóveis, comprou imóveis e ainda deve o pagamento desses imóveis na totalidade de quase 608 milhões. Então você sabe que este fundo tem aí uma alavancagem, uma dívida de 608 milhões. Mas tem uma outra linha também importante. Você está vendo na tela agora do HSML 11. Linha 18, obrigações por securitização de recebíveis, que seria basicamente o empréstimo, o tipo de empréstimo que eu estava falando, que é a alavancagem via CRI. Você consegue ver neste informe que tem quase 900 milhões de reais em dívida. Então é um fundo que tem um índice aí bastante alto de alavancagem. Então você consegue olhar relatório gerencial e informe mensal para descobrir. Mas de qualquer forma, a mensagem que eu quero que você leve desse vídeo é que as alavancagens não são todas iguais e você precisa avaliar a alavancagem individualmente, fundo a fundo, para entender quais estão mais seguras, quais não estão, quais fundos estão mais confortáveis para pagar suas alavancagens e quais não estão. Então veja com bastante calma, estude com bastante calma. Estamos aqui para ajudar, mandem dúvidas para a gente se vocês tiverem e também não esquece de você dar uma olhada no curso Fundos Imobiliários, que está com 56% de desconto, porque a gente também ensina não só sobre a alavancagem lá, mas também tudo que você precisa para poder começar a investir em fundos imobiliários. Link na descrição, aproveita e usa o cupom exclusivo desse vídeo para você pagar menos da metade do preço. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí do que você gostou desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.